Nós estamos na mesma área que nós plantamos o açafrão 60 dias atrás, né? 2 meses. E roçamos apenas uma vez o capim. Então, levou uns 30, 40 dias até o açafrão acordar, ele germinar, não é? Então o capim ficou crescendo. Aí quando o capim começou a fechar muito o açafrão, nós viemos aqui e roçamos. O açafrão está apresentando uma desuniformidade no crescimento em virtude que a gente plantou na mesma linha rizoma grande e rizoma pequeno. O correto seria fazer como a gente faz com o abacaxi. A gente planta as mudas grandes todas numa linha, aí acabou as mudas grandes, planta as mudas médias. Acabou as mudas médias, planta as mudas pequenas. Porque a gente consegue manejar o capim adequadamente. Então é fazer um talhão só com rizomas grandes. Aí o capim vai crescendo e o açafrão está uniforme. Se a gente ter rizoma grande e pequeno, vai ter açafrão grande, açafrão pequeno. Então aquele que precisava de mais luz, que é o pequeno, a gente não vai conseguir controlar a roçagem. Por isso é ideal. Todos os rizomas grandes, aí quando o capim começou a fechar aqui muito, a gente roçou uma vez o capim. Então agora nas chuvas, eu acredito que em torno de a cada 30 dias, 40 dias, porque o açafrão gosta de sombra, a gente vai fazer uma roçada no capim mombaça. Vamos ver o gengibre agora. Então aqui nós plantamos o gengibre, então está aqui as mudinhas de gengibre crescendo. Também foi feita uma roçada e depois nós aparamos um pouco o capim aqui para não abafar muito o gengibre, que ele é um extrato baixo, mas com um tom mais para médio do que o açafrão, que é mais um tom mais para baixo mesmo. Agora a gente vai ver um açafrão de 2 anos, porque esse açafrão que nós vimos nós plantamos há 2 meses. É comum os agricultores deixarem o açafrão também 2 anos crescendo, para dar uma palma de rizomas maior. Então nós vamos ver agora um açafrão de 2 anos plantado no capim mombaça. Aqui é um açafrão que nós plantamos em fevereiro do ano passado. Então na seca do ano que vem, lá para junho, julho, agosto, a gente vai colher. Então vocês puderam ver na parte 1 o tamanho da palma que nós colhemos aqui. Nós tiramos vários rizomas dessa linha aqui e deixamos alguns pequenos que estão nascendo. Então, com 2 anos, ele vai engrossar muito o rizoma. E também a gente vai agora, então faz 1 ano e 8 meses praticamente aí, que nós não colocamos nada. A gente só fez a manutenção do capim na chuva, porque na estação seca o capim fica parado, não cresce por causa do fotoperíodo mais curto, do frio e a falta de água. Então praticamente a gente dá um manejo somente na estação da chuva. Quando começa a estação das chuvas a gente roça tudo, aí o açafrão acorda de novo, começa a germinar. E aqui foi a primeira roçada que nós fizemos desde que o açafrão começou a germinar na estação chuvosa. Há praticamente 1 mês e meio, 2 meses atrás. E agora ele está um pouco amarelado, talvez seja uma deficiência de nitrogênio, e a gente vai corrigir com um pouco de esterco para ver se ele fica mais verde e dá um impulso aí para ele crescer melhor. E aqui a gente deixou, nós vamos roçar agora também, mas é para vocês verem como que estava o capim antes da roçada do açafrão, né? A primeira roçada das chuvas. E o que a gente está percebendo é que talvez fazendo as linhas de árvore para produzir não só raízes como açafrão, gengibre, mas também principalmente para produzir grãos, a gente está descobrindo que talvez no futuro não precise mais usar capim. E é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Então, quando a gente fala que não vai precisar usar o capim, foi a partir desse experimento que nós fizemos o ano passado. Aqui tinha capim andropógon com um pouco de mombaça e as filas de árvore. Então vocês podem ver, tem uma fila de árvore aqui, de eucalipto plantado a cada 2 metros e outra fila de eucalipto ali, que agora ele foi podado, nós trituramos o material e colocamos aqui. O ano passado a gente podou e colocou o material na linha do eucalipto. E aí quando nós plantamos milho com mucuna, com a intenção de a mucuna fazer um telhado, foi uma recomendação do Ernest para impedir o ataque de aves aqui para comer o milho, né? A gente teve um outro efeito, a mucuna fechou tudo, vocês podem ver pela imagem agora, a mucuna tomando conta do milho,
ela fechou tudo. E aí o que acontece? Ela matou o capim. Naquele instante, assim, quando a gente veio colher o milho, nós vimos isso e falou, nossa, matou o capim, que tristeza. Mas aí, quando nós, em seguida, nós quisemos plantar trigo, nós cortamos todos os eucaliptos de novo, trituramos e espalhamos no campo. Quando a gente chegou para plantar milho esse ano, estava assim, muito falhado, não tinha quase capim. Então, se a gente plantar, aqui está plantado 8 metros, mas se agora nós plantar uma fila de eucalipto aqui no meio, mas não só eucalipto, aproveitar esse espaço vertical que nós temos, e se a gente vai focar em grãos, focar em raízes, né, como que gostam de sombra, inhame, gengibre, cúrcuma, o que acontece? Então a gente não planta fruta como aqui, pitanga, abacate, não. A gente planta eucalipto como emergente, a 1 metro planta jaca como alto, entre a jaca nós podemos plantar urucum como médio, são todas árvores boas de poda. Chegou no momento do grão, a gente poda, tritura tudo, isso com 4 metros, então vai dar muito material. Então é isso que nós queremos dizer, talvez o capim ele vai ser uma transição para um sistema que vai ter muita matéria orgânica cobrindo, com 4 metros as árvores vão rebrotar, mas até as árvores formarem copa de novo, nós já colhemos milho, já colhemos arroz, já colhemos a soja, já colhemos feijão, plantando sem capim. Nós podemos usar as plantadeiras atuais para entrar aí nesses 4 metros de largura. E se a gente quiser plantar uma raiz, ela vai ficar 10 meses, as árvores vão fechar, então gengibre, inhame, açafrão gostam de sombra, talvez a gente tenha que dosar um pouco a sombra só para eles, e aí a gente não vai precisar mais de capim para fazer um sistema com grãos. Esses é os nossos experimentos que nós vamos fazer daqui para frente, colocar as árvores mais próximas e aproveitar esse espaço vertical ali na linha de árvores. Por isso que nós não podemos plantar o eucalipto tão baixo, com 4 metros, nós temos que podar ele alto, aqui está com quase 5,5, porque aí ele vai formar a copa lá em cima, depois a jaca um pouco mais embaixo, depois o urucum, e a gente pode plantar até café como baixo para ser podado e alimentar o nosso sistema de grãos. Então são muitas possibilidades e isso abre um leque enorme de opções para a gente se livrar dos insumos externos, né? Se livrar dos estercos, porque somente a lignina é esse passaporte para a gente criar um sistema realmente sustentável.